Por que julgamos tão rápido? Eu sou o Lucas Machado e esse é o Filosofia na Rede. Então, para o Filosofia da Rede de hoje, eu pensando um pouco no tópico do último Filosofia na Rede, que foi Por que julgamos, eu achei que seria uma boa oportunidade para estender um pouco esse assunto e parar para pensar um pouco sobre não apenas por que julgamos, né? Acho que essa questão já deu para discutir em larga medida aí no último Filosofia na Rede, né? Mas o que eu queria discutir é por que, afinal, a gente é tão rápido em julgar, na verdade, também, né? Por que chegamos em conclusões sobre as outras pessoas tão rapidamente, né? De tal maneira que essas conclusões frequentemente oscilam conforme as atitudes da pessoa oscilam, né? Para mim, eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que a gente não tem outra maneira de julgar as pessoas, na maior parte dos contextos, senão segundo aquilo que aparece para nós, né? Então, segundo aquilo que é imediatamente visível para nós da pessoa, né? Então, quando a gente está tentando avaliar a pessoa de alguma maneira, em geral, a gente avalia pelo que a gente só pode avaliar pelo que a gente tem disponível, né? E o que a gente tem disponível, em geral, é as aparências, né? As atitudes que aparecem da pessoa, né? O fato dela fazer uma coisa aqui que eu possa presenciar de alguma maneira, e é tudo aí, é apenas isso a que eu tenho acesso direto da pessoa, né? Tudo que eu tenho acesso direto é as atitudes, é as ações dela que são visíveis, que são acessíveis a mim, porque eu posso vê-las diretamente, né? E como é isso a única coisa que a gente tem de fato acesso direto das pessoas, é muito fácil a gente julgar as pessoas inteiramente por isso, porque a gente, em geral, não tem outro recurso para julgar, né? Como a gente pode julgar se não pelo acesso às ações que nós temos delas, né? Se não é isso que a gente tem acesso imediato, que é o que a gente pode ver ou ouvir, enfim, aquilo de que a gente pode ter experiência imediata, que são as ações dela, né? Ou os pronunciamentos, ou o que seja. O que é importante aqui é essa necessidade de um acesso imediato que a gente só tem a fenômenos pontuais, né? A gente só tem acesso a fenômenos, e esses fenômenos, esses modos com que as pessoas aparecem, eles sempre dizem respeito a atitudes pontuais da pessoa, né? É isso que a gente tem unicamente a isso que a gente tem acesso imediato, né? E eu acho que isso acaba contribuindo muito para que, nesse contexto, por exemplo, de Big Brother Brasil, de redes sociais, de internet, assim por diante, nós sejamos muito rápidos para julgar. Porque tudo aquilo que permite uma avaliação imediata é aquilo que está imediatamente dado, né? Obviamente. E a única coisa que está imediatamente dado é aquilo que a pessoa escreve na rede social, ou que ela faz no Big Brother Brasil, ou que ela diz na internet, e assim por diante, né? E precisamente por isso, né? Porque o único acesso que a gente tem imediato à pessoa é por meio disso que aparece das atitudes dela, a gente acaba muitas vezes também a nossa inclinação imediata é julgar a pessoa unicamente em função disso que é acessível para nós, que é imediatamente acessível para nós, né? Só que obviamente isso gera um grande problema. Por quê? Porque não é porque a pessoa agiu de uma vez de uma determinada maneira em um certo contexto que ela vai agir sempre dessa maneira. Não quer dizer não quer dizer porque ela age de uma maneira em um determinado contexto que ela vai ser assim em todos os contextos, né?
Ou não quer dizer que porque em algum momento na vida dela ela teve uma determinada atitude, que ela vai sempre ter aquela atitude, né? É por isso, para mim, que nesse sentido, a vida das celebridades, desde que elas existem, né, nesse sentido, digamos, contemporâneo das celebridades de TV e assim por diante, né, e que agora passou para a internet, mas sempre estiveram numa situação extremamente frágil e delicada nesse contexto, né? Porque essas são as pessoas que, por estarem sempre expostas aos outros, né, expostas a todos, a pessoas que não conhecem elas, que não têm proximidade com elas, elas são julgadas apenas pelas atitudes às quais as outras pessoas têm acesso imediato. Aquelas que são, por exemplo, publicadas na TV ou nos jornais e assim por diante, né? E como isso é a única coisa a que a pessoa tem acesso, a única coisa que tem acesso imediato, né? A única coisa que ela pode avaliar, ela acaba avaliando a pessoa toda em função disso, dessas informações apenas que ela tem acesso. E isso faz justamente com que o julgamento do público, digamos, sobre essa pessoa seja oscilante. Porque é óbvio, é de se esperar que qualquer pessoa haja de maneiras diferentes, em momentos diferentes da vida, em contextos diferentes, e algumas atitudes nos pareçam mais recrimináveis, outras pareçam admiráveis e assim por diante, né? E desse sentido é natural que surja e que exista desde sempre essa tentativa de promover uma boa imagem de si próprio, né? Ou promover uma boa imagem dos outros quando você trabalha para essa outra pessoa, querendo tornar visíveis certas atitudes que tenderiam a ser bem vistas pelo público em geral, né? E o extremamente problemático disso é que justamente ao nos expormos a pessoas que nós não conhecemos, com as quais nós não temos proximidade, precisamente por isso nós nos expomos a sofrer um julgamento precipitado delas. Porque justamente alguém que não tem proximidade com nós, conosco, né? Alguém que não tem proximidade conosco, essa pessoa fatalmente só vai julgar pelas atitudes a que ela tem acesso. Atitudes que dizem respeito a um recorte muito limitado da nossa vida. Diferentemente das pessoas com que nós temos mais proximidade, que puderam nos observar ao longo de um longo tempo, né? Ver como nós agimos diferente em contextos diferentes, ver que tipo de situação desperta em nós uma determinada atitude, ver como certas atitudes em nós mudaram ao longo do tempo, e que por isso mesmo tem uma condição muito melhor de fazer uma avaliação muito mais ponderada do nosso caráter, né? De quem nós somos. E precisamente por isso não vai concluir precipitadamente, unicamente em função de uma ação, que nós somos vilões ou que nós somos bonzinhos, né? Que nós somos os bonzinhos ou os mauzinhos. Porque elas estão em condições de perceber a complexidade do nosso caráter, né? Esse contato, essa proximidade fornece mais recursos para que a pessoa tenha um julgamento mais ponderado e um julgamento menos maniqueísta de nós mesmos, como sendo pura e simplesmente bondosos ou maldosos, ou egoístas ou altruístas, e assim por diante, né? Para que a gente possa ter uma visão mais complexa da pessoa, é preciso que a gente tenha mais contato com ela. E por isso que a gente tem uma certa proximidade com ela, porque já que tudo que a gente tem diretamente acessível da pessoa é aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode testemunhar, é preciso testemunhar muitas atitudes da pessoa ao longo do tempo para poder formar uma ideia de um caráter ou de uma personalidade ou daquilo que a pessoa no sentido de que tipo de personalidade ela tem, como ela reage em relação a certas coisas e como ela reage em relação às outras, e por isso mesmo o quão generosa, o quão atenciosa, o quão egoísta, o quão agressiva ela de fato né? Claro que nenhuma pessoa, né, chega ao nível... Ninguém pode dizer simplesmente que uma pessoa de fato em última instância, mas a questão com um contato maior,
Nós conseguimos avaliar muito melhor tanto as qualidades, ou aquilo que a gente poderia entender como qualidades, quanto as falhas e as dificuldades, as, digamos assim, as faltas da pessoa, né? A gente tem uma visão de conjunto que não é possível ter quando a gente não tem essa proximidade com a pessoa e tudo que a gente tem acesso dela é determinadas ações que são as ações que têm mais visibilidade. E eu acho que o que é particularmente assustador nessa história toda é como, de uma forma ou de outra, com a internet, é como se um problema que antes era exclusivo de celebridades, ou pelo menos se limitava muito mais às celebridades ou às pessoas públicas, né? Se tornou um problema completamente generalizado com a internet, né? Hoje, o que era problema de apenas problemas de celebridades ou de figuras públicas como políticos lá para a década de 90, antes, qualquer coisa do gênero, agora é um problema generalizado, porque nós todos estamos expostos a hora toda nas nossas vidas por meio das redes sociais. E expostos a pessoas com quem nós não temos tanta proximidade. De tal maneira que essas próprias pessoas podem nos julgar por algo que nós fazemos, levando em conta unicamente esse ato, sem levar em conta o conjunto das nossas atitudes, o conjunto das nossas maneiras de agir, de todas as nossas ações ao longo da nossa vida, né? Sem ter uma visão mais ponderada disso, porque elas te conhecem apenas por isso que você está expondo ali, sobre você, sobre quem você é, sobre o que você pensa, e que está acessível a milhões de pessoas que nunca tiveram nenhum outro contato antes com você na vida delas, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas e um dos grandes perigos dessa, digamos assim, desse desmoronamento da distinção entre público e privado, né? Como se nós não tivéssemos mais uma esfera privada. Isso me lembra até daquele filme o The Circle, né? Em que justamente haveria uma rede social que unificaria todas as plataformas sociais de internet e que visaria deixar as pessoas cada vez mais a vida das pessoas cada vez mais acessível a todos e exposta a todos, até por meio de câmeras de drones e assim por diante, com o argumento de que assim não se esconderia mais nada, como se houvesse aí uma questão de um certo valor moral da transparência absoluta, né? Mas o que não se percebe com esse tipo de argumento é que a privacidade, a importância da privacidade não está no fato de que se a gente quer ter privacidade é porque a gente tem algo a esconder, né? Que é se a gente estivesse fazendo algo de profundamente errado ou inapropriado e por isso os outros não pudessem saber. Não. A privacidade nos protege exatamente de sermos mal julgados, de sermos condenados, né? Pelos outros, em função de uma ou outra ação, em função de uma ou outra coisa que a gente fala em um determinado contexto, sem que se leve em conta o conjunto das nossas ações, o conjunto das nossas atitudes, sem que se tenha conhecimento desse conjunto para que se possa fazer uma avaliação mais ponderada, né? Uma avaliação mais justa. Então, a privacidade, ela na verdade nos protege do julgamento precipitado, né? A questão aí não é que haja algo, que aquilo que a gente não quer expor a todos é por definição por isso mesmo errado, porque se não tivesse errado a gente não teria nada a temer. Não, isso é um raciocínio insustentável, porque o ponto não é esse, o ponto é que pessoas que não nos conhecem, se nós expomos algo a elas de alguma maneira, né, elas vão julgar a gente unicamente pelo tipo de informação a que elas têm acesso, e que é muito pouco, e vão formar um retrato, precisamente por isso, injusto de nós, a partir do qual nós vamos ser definidos por elas, né? E o impacto que isso tem nas nossas vidas, é desnecessário dizer, como a gente percebe bem com redes sociais e Big Brother, por exemplo, né? É gigantesco.
porque a gente acaba sendo definido, os outros acabam nos definindo por ações pontuais, por coisas pontuais que nós dissemos ou pensamos, como se isso resumisse a totalidade do que a gente é. E esse é um fenômeno que justamente é muito difícil de evitar a partir do momento que você tem uma exposição pública, porque a exposição pública significa justamente estar exposto a pessoas que não te conhecem profundamente e que por isso vão fazer julgamentos superficiais a seu respeito, superficiais precisamente no sentido de que esses julgamentos vão se basear no conhecimento apenas daquelas ações que são acessíveis para eles, e não numa visão mais completa, né? mais, digamos assim, compreensiva do seu caráter, que só pode ser obtida por um contato constante, que permite ver que o modo com que você age em um contexto específico, em um momento específico, não define aquilo que você é, né? Então, é muito importante para mim, por isso mesmo, que nesse nosso contexto de redes sociais e de Big Brother, a gente saiba lembrar e valorizar a razão, ou pelo menos uma das razões, para mim, muito importantes para existir a distinção entre o público e o privado, né? E acabar com essa ilusão de que quem não fez nada de errado não tem nada para esconder, né? Como se querer privacidade fosse querer esconder alguma coisa, e por querer esconder alguma coisa, estar necessariamente fazendo algo de errado. A gente não está se protegendo do fato que fez algo de errado, a gente está se protegendo de que os outros nos julguem erroneamente por uma fração daquilo que nós somos, né? Ou daquilo que nós fazemos, e acabem de alguma maneira definindo aquilo que a gente é por apenas uma atitude ou uma ação ou uma determinada fração de atitudes que nós tivemos em um determinado momento das nossas vidas, né? É disso que nós nos protegemos ao ter privacidade, né? E claro, isso não quer dizer, eu posso também, na verdade, ter vergonha de falar de alguma coisa que eu errei e não querer expor isso para todos, mas isso não tem nada de moralmente equivocado, a meu ver. Pelo contrário, de novo aí a questão é não deixar que a totalidade da sua pessoa seja julgada e condenada para a eternidade por causa de uma ação equivocada que você teve em um momento da sua vida, né? Então, o errado nesse sentido é achar que a gente possa julgar e avaliar moralmente a pessoa e saber o valor moral dela, porque ela teve alguma atitude errada, e a gente exija que ela exponha todas as atitudes erradas dela, como se a partir disso a gente já tivesse condições de julgar o caráter dela. Isso é profundamente equivocado, né? E é por isso que faz todo sentido a gente exigir privacidade, a gente querer só compartilhar algumas coisas com as pessoas que têm proximidade conosco. Estou com um problema com né, com essa expressão. Porque a gente sabe que essas pessoas vão estar em condições de avaliar isso dentro do conjunto das nossas ações e não julgar tudo aquilo que nós somos unicamente por causa de uma ou outra ação, né? É claro que algumas pessoas, de uma forma ou de outra, pelo papel que elas desempenham na sociedade, têm que conviver um pouco mais com o fato de serem figuras públicas e de estarem expostas ao julgamento de um público maior, né? Mas a gente tem que parar de achar, ao meu ver, que esse é um critério de validade universal, que a gente deve achar que a gente tem que estar sendo exposto a hora toda, justificando a hora toda para todos e para pessoas que a gente não conhece todas as nossas atitudes, como se qualquer atitude que a gente tem defina o todo daquilo que nós somos, né? Defina aquilo que nós somos, em vez de ser apenas uma atitude que a gente tem em um determinado momento de nossas vidas, né? Então, eu insistiria muito nisso, que eu acho que a gente precisa demais recuperar essa esfera do privado, essa valorização da nossa privacidade, né? E também, e não apenas isso, mas também valorizar a privacidade dos outros, justamente para impedirmos a nós mesmos de tirarmos conclusões precipitadas em relação aos outros,
apenas em função de alguma atitude ou de alguma coisa que eles fizeram em um momento definido da vida deles, né? Por que a gente fica tão ansioso de saber as atitudes das pessoas assim, né? Mesmo que a gente não conheça elas, e já esperando poder determinar o caráter da pessoa, julgar o caráter da pessoa a partir disso, né? Acho que a gente tem que dar direito às outras pessoas de não serem julgadas por nós também, sem que a gente tenha base para fazer isso. Então é fundamental tanto a gente respeitar e resguardar a nossa privacidade, quanto respeitar e resguardar a privacidade dos outros, para que justamente a gente não caia nesse equívoco de pensar que as pessoas são definidas apenas por ações, definidas inteiramente por ações ou por atitudes pontuais que elas têm na vida delas, ou que pelo menos elas têm em um momento da vida delas, e ao fazermos isso, de alguma maneira, perdermos de fato a capacidade de nos aproximarmos e dialogarmos com essas outras pessoas, porque a gente passa a querer a julgá-las apenas pelas coisas a que a gente tem acesso, como se isso definisse tudo aquilo que elas são, e por isso mesmo a gente se fecha a conhecê-las, a gente se fecha a estabelecer um diálogo possível, né? E a gente gera toda essa onda de mal-estar, de ódio, de violência que se propaga pela internet, porque a gente não pode perdoar nenhuma atitude que pareça fora do esperado, porque a gente está sempre achando que isso de alguma maneira nos permite julgar a pessoa, porque a gente justamente já entra nesse mecanismo automático de julgar apenas segundo aquilo que a gente tem disponível, e sem parar para pensar que o que a gente tem disponível é muito pouco, né? E aí se você julga apenas pelo que tem disponível, porque é o que você tem disponível para julgar, você acaba criando uma imagem equivocada e muito restrita, muito limitada da pessoa, né? Então, por isso eu acho que é tão importante a gente não apenas de fato se preservar, muitas vezes, de ser julgado pelos outros, e se preservar, portanto, de ter a nossa vida a hora toda exposta, como também preservar os outros de serem julgados por nós e não termos essa demanda de que os outros se exponham constantemente a nós, que se exponham constantemente em suas vidas, a todos, a todo custo, né? É preciso lembrar, para que haja, para que o nosso julgamento possa ser mais ponderado, para que a gente possa de fato ter um respeito com as pessoas, para que a gente possa não reduzi-las a atitudes ou ações pontuais que elas têm na vida delas, a esfera do privado é fundamental. Bom, mas é isso que eu tinha para dizer nesse Filosofia na Rede. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.